Em 2022 era lançado Jurassic World Dominion, um filme cujo prometia trazer a pegada de dinossauros à solta no mundo e também retrazer o elenco clássico que a gente já conhece. E em 2025 era lançado Jurassic World Rebirth, um filme cujo prometia revisitar a magia e a pegada dos filmes clássicos da franquia, certo? E o que esses dois filmes têm em comum? Os dois são extremamente ruins. Os dois foram totalmente criticados, tanto pela crítica quanto pela parte do público. Mas nesse vídeo aqui, eu vim aqui explicar e trazer provas do porquê Jurassic World Dominion, hoje considerado o pior filme da franquia, é bem melhor do que Jurassic World Recomeço, que realmente é de fato o pior filme da franquia. Lembrando aqui no começo do vídeo que eu não estou aqui para passar pano para Jurassic World Dominion. Eu ainda considero esse filme um dos piores da franquia e eu considero ele realmente bem ruim. Mas eu só tô aqui para falar que Jurassic World Dominion consegue ser bem melhor do que Jurassic World Recomeço, certo? Então, mesmo eu falando as coisas aqui, não quer dizer que eu goste de Jurassic World Dominion, certo? Eu ainda continuo não gostando dele, certo? Mas eu considero bem superior a Jurassic World Recomeço. Então é isso, bora lá pro vídeo. Jurassic World Recomeço é um filme de dinossauros que, obviamente, tem dinossauros, certo? Só que o grande problema desse filme é que os dinossauros aparecem por pouco tempo. É sério, toda espécie nova que aparece no filme, ela só aparece por uma única cena e depois some durante o resto do filme. Tipo, tu fica frustrado ao ver isso. Tipo, cadê os dinossauros? Cadê aqueles dinossauros que sempre ficam, pelo menos de fundo, tá ligado? Que quando você vê um Triceratops passando de fundo, um Parasaurolophus, cadê? Não tem, né? E o filme, né, quer vender o cenário, né, que é a Ilha dos Dinossauros, como sendo, uau, um lugar perigoso, cheio de criaturas perigosas. Mas cadê as criaturas perigosas? Os dinossauros aparecem por pouco tempo neste filme. Por pouco tempo neste filme. E ainda por cima, eles avacalharam com as criaturas mais icônicas da franquia nesse filme. Como, por exemplo, o Espinossauro, que ganhou um visual extremamente questionável. Não vou dizer ruim, assim, porque até que eu mais ou menos, assim, bem mais ou menos gostei. O Quetzalcoatl, que, mano, eu sinto ódio só de olhar pra esse Quetzalcoatl maldito. O Tiranossauro Rex, que não conseguiu ter a capacidade de furar a porra de um bote. E o Velociraptor, sem comentários, o Velociraptor, sem comentários. O bicho ganhou render, ganhou brinquedo, ganhou visual de Jurassic Park 3 pra simplesmente aparecer por 3 segundos de tela. 3 segundos de tela por pouquíssimo tempo. Aí você vai falar, ah não, mas tem uma cena deletada aí que mostra, né, os Velociraptors aparecendo mais. Mesmo nessa cena deletada, o bicho não faz porra nenhuma. Mano, o Velociraptor da franquia, aquele bicho selvagem, aquele bicho que persegue os personagens a qualquer custo, certo? E não que, tipo, vai embora só de sentir a presença de um outro bicho. E é algo que esse filme faz muito, que é desmerecer os dinossauros icônicos pra tentar favorecer, tipo, engrandecer melhor as coisas que eles trouxeram. Como, por exemplo, eles avacalharam com o Velociraptor pra engrandecer o Mutadão. E tipo, isso mexeu com mais ódio, tanto do bicho Mutadão, quanto do próprio filme, sabe? E esses mutantes do filme, né, que foram vendidos para, sei lá, serem inovações, nossa, coisa nova pra franquia, simplesmente eles não tem nada de novo. Tipo, eles agem como um dinossauro comum. Tipo, se trocasse esses mutantes por algum outro bicho, não ia dar a mesma coisa, não ia dar em nada, tá ligado? Não sei pra que trouxeram essas porra desses bichos ainda por cima pra desmerecer os dinossauros mais clássicos da franquia. Mas não é o caso de Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion tem sim bastante dinossauros. É o filme que mais tem a maior megafauna de dinossauros da franquia. Tem muitos dinossauros novos, como por exemplo, temos o Piroraptor, temos o Gigantossauro, né, que estreou ele finalmente, certo? Temos vários dinossauros, não só dinossauros, como outras criaturas pré-históricas, como, por exemplo, temos o Dimetrodon, o Listrossauro, o Quetzalcoatl, que o Quetzalcoatl desse filme tá com, tipo, um visual belíssimo, tipo,
é um dos melhores visuais e um dos visuais mais fiéis à criatura real que nós já tivemos na franquia. Aí veio o Jurassic World Recomeço e cagou com a desgrada visual dele, colocando uma desgrada de crista no bico, na ponta do bico dele, sendo que a crista dele é na cabeça e não no bico, tá ligado? Aí você vai falar, mas os dinossauros de Rebirth, eles aparecem pouco, mas eles pelo menos eles têm destaque. Não, eles não têm destaque. Se tivesse destaque mesmo, os dinossauros não apareceriam em apenas uma única cena, eles retornariam até mesmo no clímax final do filme. Também o dinossauro retornaria no clímax final do filme, ele só aparece por única cena. O dinossauro mais icônico de todos aparece só por uma única cena. O bicho tá na logo do filme, aparece por uma única cena. Uma completa porcaria, certo? Os Velociraptors, se deixassem ter destaque para os Velociraptors, deveria ter uma luta entre os dois, entre um bando de raptores contra os Mutadontes, porque ia provar o valor das duas criaturas, né, mostrando que o Mutadon é um bicho feroz, mas também ia provar que o Velociraptor não é um bicho que recua fácil, assim, continua sendo um bicho selvagem e imponente que era desde o começo da franquia, certo? E nem Dominion dá destaque mesmo pro dinossauro. Isso eu confesso muito, porque tem o Giganotossauro que era pra ser o bicho vilão do filme, mas ele se comporta como um dinossauro comum e não como um bicho vilão, certo? Ele não mata nenhum ser humano, nenhum dinossauro. Ele só foi matar mesmo lá em Teoria do Caos, certo? Que deu assim, né, mais validade assim pro Giga, certo? Mas não deu tanto quanto ele merecia, certo? Mesmo ele aparecendo em Teoria do Caos, ele não teve a validade que ele merecia, certo? Então, nenhum dos dois filmes dá destaque de fato para os dinossauros, mas Jurassic World Dominion tem uma variedade gigante de dinossauros e tem milhares de cenas assim memoráveis, que já vou falar sobre isso daqui a pouco, e que esse é um dos grandes pontos que torna Jurassic World Dominion melhor que Jurassic World Recomeço. Dominion, assim, entre aspas, não desrespeita, assim, os dinossauros clássicos tanto quanto foi Rebirth, certo? Assim, tipo assim, tem partes assim que eles avacalham, assim, com os dinossauros clássicos, certo? Como, por exemplo, tem o Dilophosaurus, certo? Que estava mais de 20 anos sem aparecer no filme da franquia. Desde o primeiro filme, ele retorna, só que, tipo, tem uma cena em que o Owen humilha o bicho na mão. Ele pega o bicho no pescoço, assim, né, e expulsa ele. Tipo, uma cena extremamente forçada, assim. Mas pelo menos o Dilophosaurus está de volta e ele, assim, mantém o seu brilho. Ele mata, assim, o vilão do filme, certo? O Lewis Dodson, certo? E ele ainda continua mantendo a sua essência, né? A Bluey, a Velociraptor, certo? Mano, a Bluey tá mais ameaçável nesse filme do que os Velociraptors de Rebirth. Vocês têm noção disso? Tipo a Bluey, que é a cachorra da franquia, né? Que o Oi estende a mãozinha, ela fica toda amigável, assim, né? Tipo assim, ela tá, tipo... Ela não tá como a gente conhece a Bluey, porque depois que ela perde a filhote, certo? Ela fica no puro ódio. Ela ataca o Owen, assim, né? Não mata ele, né? Mas ela ataca o Owen, o homem que criou a Bluey desde filhotinha, certo? Só porque ela perdeu o filhote, tá ligado? Então, ou seja, até a Bluey tá com está ameaçável nesse filme, certo? Mais do que os Velociraptor de Rebirth, que aparece por 5 segundos e não faz nada. Ponto forte, certo, para cada filme, certo, são os personagens, certo? A gente tem que a gente acompanha a história pelo ponto de vista dos personagens, a gente tem que ver como eles são ou como eles estão, né? Já que se fossem personagens que a gente já viu em algum outro filme, certo? E Jurassic World Recomeço falha bruscamente em seus personagens. A maioria de seus personagens são extremamente vazios e extremamente chatos. Sério, aquela família de pessoas, né, com aqueles adolescentes, mano,
Que coisa chata, sério. Sabe qual que é o pior? Eles não morrem no filme, eles não morrem, certo? Você já percebe de cara que esses personagens não vão morrer durante o filme. Você vai ter que aguentar esses desgramentos até o final do filme. Aquele personagem lá, que o nome dele é Xavier, né? O nome lá do mutante dos X-Men. Então, ele foi feito para ser um alívio cômico. E eles falharam totalmente em transformar ele em um alívio cômico. Em nenhum momento eu dei uma risada com ele, em nenhum momento. E me deu mais vergonha alheia desse filho da mãe. Você teve uma parte do filme em que o moleque pergunta pra criança se ela fuma maconha. Tipo, quê? Tipo, quê? Do nada? Que coisa mais sem pé nem cabeça. Tipo, era pra rir. Era pra rir. Me desculpa, mas eu tô depressivo. Não consegui rir. Se era pra rir, eu não ri. Sério. Uma completa porcaria, certo? E também são extremamente vazios, como por exemplo, a atriz da Scarlett Johansson, a personagem dela é muito, sabe, muito sem alma, sabe? E olha que a Scarlett Johansson é uma atriz do caramba. Ela fez a Viúva Negra dos Vingadores, sério, é uma das personagens mais queridas da saga da Marvel. E ela é extremamente vazia, sem alma na saga Jurassic World. E isso é por culpa do roteiro, tá ligado? Porque mesmo se você for um ator extremamente bom, foi elogiado várias vezes durante a sua carreira, certo? Você, mesmo assim, não vai conseguir fazer um bom trabalho se o roteiro não estiver ao seu favor, tá ligado? Se o roteiro não estiver ao seu favor, tá ligado? Eu acho que o único personagem bom, assim, né? Tipo, não... Tipo assim, uau, um dos melhores personagens da saga, não. Foi o Dr. Henry Loomis, interpretado pelo Jonathan Bailey. Ele realmente, assim, funcionou, assim, no filme. Ele é aquele personagem lá. Ele é uma mistura de Alan Grant com Ian Malcolm, certo? Ele é aquele personagem que é fanático por dinossauros, paleontólogo. E aquele personagem lá que dá aqueles monólogos, assim, que a humanidade nunca pensa, em que sempre tem as consequências de seus atos. Isso é bom. Os diálogos que ele tem no filme são realmente bons. Mas não salva o filme. Não salva o filme, certo? E os diálogos não conduzem com a história do filme, como por exemplo, a fala que ele diz: sobreviver vai ser bem difícil na ilha. Tipo, durante o filme não tem aquela sensação de urgência ou de perigo. Tipo, você não sente que os personagens podem morrer, certo? Ainda por cima tem aqueles personagens que obviamente foram feitos para morrer. Tipo, o filme nem tenta esconder que os personagens foram feitos para morrer, certo? Como por exemplo, aqueles mercenários do começo do filme. É sério, quando você já vê eles pela primeira vez, você já sabe que eles vão morrer, tá ligado? Você já sabe que eles vão morrer, tá ligado? Ainda por cima, o filme tenta dar alguma importância pra eles. Tipo, eles não são, como por exemplo, tentando dar uma trilha sonora impactante, tá ligado? Mas tipo, você não sente nada, porque os personagens às vezes nem falam, como por exemplo aquela menina de cabelo curto, nem teve uma palavra, certo? Um mercenário aí, né, que quando eu vi a primeira vez eu achei, uou, esse cara aí, ele é bem interessante, ele pode ser o vilão do filme, mas aí ele morre, tipo assim, bem rápido, ele morre, assim. E tem um que se chama Leclerc, que é o nome de um piloto de Fórmula 1, e mesmo ele durando bastante no filme, mesmo assim morrendo, eu já sabia que ele ia morrer, assim, eu já sabia que ele ia morrer. E ele morre. Então, ou seja, o filme nem tenta, assim, dar uma sensação de perigo, urgência, ou dar aquela surpresa de que os personagens podem morrer. Não. O filme não dá isso. O filme não dá isso. Mas aí você pode argumentar, eles são personagens novos, eles só estão apenas começando. Em breve, certo, nos próximos filmes eles podem melhorar. Tá, mas beleza. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá pra 2015 com Jurassic World. Certo, em Jurassic World, certo, a gente não tem... Os personagens eram totalmente novos. A gente não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém te conhecia, não tinha Alan Grant, não tinha Ellie Sattler, não tinha Malcolm, não tinha ninguém. Ninguém tinha no filme, eram personagens totalmente novos. E mesmo assim, eles funcionaram no filme. Eles são excelentes personagens. Eles foram excelentes personagens, mesmo sendo totalmente novos. E então isso não é desculpa. Isso não é desculpa que eles só estão apenas começando e que são personagens novos, certo? Isso não é desculpa. Mas em Jurassic World Dominion, a história é outra. Os personagens passam, tipo assim, com um rolo compressor nos personagens de Jurassic World Recomeço. Porque é óbvio, são personagens que nós já estamos familiarizados, certo? E mesmo estando ainda por cima, os personagens clássicos, certo? Aquele trio clássico, certo? Que tipo, a gente
a gente tava com saudade deles, em ver eles em ação de volta, e eles estão aqui, certo? E eles estão aqui. E é claro, eles mesmo assim continuam mantendo sua essência depois de anos não estarem mais ativos na franquia. Depois de anos, certo? Depois de anos eles continuam mantendo sua essência, né? O Alan Grant continua tendo aquela pegada de Indiana Jones, paleontólogo, tá ligado? A Ellie Sattler continua sendo a nossa queridíssima paleobotânica carismática. O Ian Malcolm continua sendo aquele personagem certo, sarcástico que sempre avisou que alguma hora pode dar merda, e eles continuam tendo a sua essência. Ainda por cima também mesma coisa com o elenco novo. O elenco novo também continua bom, né? Apesar de que eles estão bem inferiorzinhos em comparação aos filmes anteriores, certo? Eles estão bem inferiorzinhos, certo? Porque provavelmente eles queriam dar mais destaque pro trio clássico, certo? E quando você vê, assim, as interações entre o trio clássico e o trio novo, cara, você sente um arrepio, assim, porque, tipo, são duas gerações diferentes, e você parece que está conversando com a versão mais nova de você, tá ligado? Porque, tipo, a sua infância, né? Você assistiu o primeiro Jurassic Park, provavelmente a maioria assistiu Jurassic Park quando era criança, certo? E assistiu os filmes de Jurassic World mais velho, assim, né? Mais velho, assim. E é praticamente uma viagem no tempo. É como você estivesse revisitando uma fase da sua vida, tá ligado? É por isso que os personagens, mesmo em Jurassic World Dominion, ainda continuam mantendo a sua essência. Mas é claro, eu também não vou passar pano pra isso, porque é óbvio, tem sim uns personagens bem vazios nesse filme. Como por exemplo, tem aquela piloto lá, tipo, dane-se, aquela piloto. Tipo, dane-se a piloto. A Maisie também, dane-se a Maisie. O Lewis Dawson, certo? Que tipo, tentaram aproximar ele com a personalidade dos livros, certo? Mas não chegaram nem aos pés do que ele é nos livros, tá ligado? Ele parece mais como, sei lá, um CEO da Apple, tá ligado? Ele tá bem vazio, assim, o Lewis Dodson. Ele merecia mais, ele tinha potencial de ser um dos vilões humanos mais memoráveis dessa saga, certo? Mas acabou não sendo, infelizmente. Tipo, ele acabou não sendo em quesito de personalidade, tá ligado? Mas em nome, né, a gente já conhece esse mano. A gente já conhece que ele é o Lewis Dodson, ele estava presente no primeiro Jurassic Park e nos livros. Então a gente conhece ele, tá ligado? Ponto fortíssimo para Jurassic World Dominion é a cena de ação. Se você critica bastante esse filme, você tem que admitir que as cenas de ação desse filme são impecáveis. É sério, eu parabenizo a direção do filme por ter feito cenas de ação muito boas. Sério, a perseguição em Malta, nossa, que cena boa a perseguição em Malta, é muito boa. A cena de ação com o Pyroraptor, a primeira aparição do Pterodinossauro, Mano, essas três aí são as melhores cenas do filme. As top 3 melhores cenas do filme, tá ligado? E, mano, esse filme tem muita cena de ação boa. O truque de câmera, sério, tem umas cenas aí em que tá acompanhando... A câmera tá acompanhando o dinossauro, assim, né? Tipo, excelente. Os caras capricharam muito em fazer isso. Os caras capricharam demais. Tem cena assim, que tipo são até que meio broxa assim de ver, né, em Dominion. Por exemplo, a cena lá da batalha final, certo? Em que a batalha final foi totalmente ao ponto de vista dos protagonistas do filme. Eu quero uma porcaria porque eles não dava quase pra nem ver os dinossauros lutando, certo? E aí quando finalmente deu o ponto de vista dos dinossauros durante a batalha durou por pouco tempo. Então, tipo assim, tem cenas assim de ação que são até que bruxantes nesse filme, mas em grande maioria as cenas estão, impecáveis. O que com certeza não é a mesma coisa para Jurassic World Recomeço. Afinal, as cenas de ação desse filme, digamos que são bem odiáveis, assim, por assim dizer. Porque sempre tem um detalhezinho que estraga toda a cena. Sempre tem um detalhe que, tipo, mesmo que seja pequeno, estraga totalmente a cena. Como, por exemplo, no começo, em que o T-Rex foge por uma desgrade de Bad Sneaker. Coisa ridícula, mano. Coisa ridícula. Tipo, eu nem consegui reaproveitar a cena direito por conta que eu ficava toda hora tentando processar que o T-Rex fugiu por conta de uma barra de sneakers. De novo, a cena lá do bot, que o T-Rex não conseguiu furar a desgrade um bot, certo? A cena que o Bonossauro vira o barco da família
E aí depois o Mosasauro começa a nadar extremamente lento só pra não ter que pegar um dos personagens, certo? A perseguição do Mutadão no posto de gasolina, que o Mutadão parece que tem miopia, com astigmatismo, com catarata, que parece que não vê, assim, os personagens que estão obviamente visíveis. É sério, até o Tiranossauro, que tem problemas na visão, conseguiu detectar que tem uma pessoa ali em certo lugar, mas o Mutadão não, ele não conseguiu ver a desgraça dos protagonistas que estão obviamente visíveis. E a cena da batalha final, não, né? Nem tem batalha nesse filme, certo? Algo que estraga demais esse filme, que não tem, pelo menos tem uma lutinha de dinossauro só pra gente ficar entretido, não tem. A cena em que o Duncan atrai o T-Rex, tipo, fica cara a cara com ele, eles quase se beijaram de tanto próximo que eles estavam, aí depois pro Duncan aparecer em vivo, inteiro, tipo, que... O bicho tava na cara dele, não tinha como ele fugir, não tinha como ele fugir, e mesmo assim ele sobreviveu. Tipo, mano. E também tem a cena lá do começo do bot, em que a menina tá tentando puxar o bot e salvar a vida, e ela infla o bot na frente do T-Rex dormindo, né, que grande ideia, certo? E quando ela infla o bot, quando ela vai virar o bot, o T-Rex simplesmente sumiu, o bicho teleportou, tá ligado? E tipo, mesmo que a menina tava com o bot na frente dela, não conseguiria ver o T-Rex se mover, a família dela tava do outro lado do rio, e dava pra ver muito bem o T-Rex se virando, se acertando, sei lá, o bicho, tipo, não tem uma explicação, o bicho só simplesmente sumiu e apareceu da outra parte do rio. Tipo, mano, sempre tem uns detalhezinhos assim na cena que estraga assim a cena por completo, tá ligado? Eles sempre estragam assim as cenas, esses detalhezinhos assim, que é uma completa porcaria. Ok, esse é um ponto bem delicado, afinal, nenhuma das duas histórias dos dois filmes é boa, ou pelo menos teve uma execução boa. A Jurassic World Rebirth pode sair na frente, afinal é uma premissa que se encaixa nos filmes clássicos da franquia, né, que é aquela famosa, né, expedição, né, ir pra Ilha dos Dinossauros, que é totalmente perigosa, mas acaba dando tudo errado, eles ficam presos na ilha e acaba tendo que sobreviver lá. Beleza, é uma premissa, assim, desse tipo que eu gosto bastante, só que o problema é que nesse filme foi totalmente mal executada, assim. Bom, a Jurassic World Dominion, assim, não é, assim, de tão boa também, né, aquele lance lá dos gafanhotos, se bem que o lance dos gafanhotos tá mais pra parte do arco do trio clássico, né? Tanto que o trio clássico foi reunido por causa disso, certo? E essa questão dos gafanhotos do filme é só trabalhada só na parte do trio clássico, né? Do outro trio é mais na parte de que tanto a Beta quanto a Maisie foram raptadas pela Biosyn e aí Owen e Claire precisam ir lá resgatar, certo? A Maisie e a Beta, certo? Bom, mas desse enredo teve um ponto interessante, em que mostra que a mãe da Maisie, ela modificou as células do genoma da filha pra ela ser curada de uma doença, o que é um ponto bem interessante, afinal, poxa, os caras têm o poder da genética na mão e os caras decidem clonar dinossauros do que curar doenças, certo? Então é bom este elemento ser acrescentado, certo? Foi acrescentado de uma forma bem rasa e curta, mas o que é interessante o motivo dos gafanhotos é algo meio, sabe, bem questionável. Bom, né, quando eu assisti pela primeira vez Dominion no cinema e vi esse bagulho de gafanhoto, eu pensei, poxa, tá vindo espécies do carbonífero, já que eu peguei o do geológico em que mais teve a grande diversificação de insetos no planeta, certo? Mas aí não, né, só os bagulho de gafanhoto assim, afinal, não sei porque eles pensaram nesse motivo pra reunir o trio clássico. Poderia ser algum outro tipo, sei lá, a Ellie está investigando, certo, que a Biosyn está, sei lá, a Biosyn está fazendo atividades ilegais com dinossauros, certo? E aí ela recruta o Alan e o Ian pra poder ir lá investigar a Biosyn, certo? Na verdade, o enredo de Dominion era pra ser todo o trio clássico e o trio atual juntos, né? Desde o começo, pra tentar resolver isso aí, certo? Era pra ser os dois grupos, né, reunidos desde o começo do filme pra um objetivo só, que é, sei lá, derrubar a Biosyn, investigar a Biosyn, certo? Ou poderiam ter um motivo mais plausível para reunir o trio clássico, certo? Ao invés do motivo dos gafanhotos. Poderia ter sido o motivo de, estão fazendo um projeto em que eles querem, como se diz assim, eles querem abusar dos dinossauros, assim, tipo, transformar eles em armas de guerras, usar o genoma neles e revender pra
para pessoas com má intenções fazerem atividades legais, coisas desse tipo. Bom, mesmo que as duas histórias não sejam a lá essas coisas assim, pelo menos a de Dominion é mais fechadinha, tipo, ela tem assim, né, o seu desenrolar. Ela não deixa pontas soltas, certo? Ela não deixa pontas soltas, ela conclui assim, né? Ela conclui assim a sua história e tal, né? Os dois grupos, né? O enredo dos dois grupos vai se desenrolando até eles se reunirem, certo? Até eles se reunirem. E, isso é bom, certo? É ao contrário a de Rebirth, que, tipo, ela é totalmente apressada, tá ligado? Tipo, totalmente apressada, tipo, um ritmo extremamente rápido, tipo, tem totalmente pontas soltas, eles não procuram explicar o que eles trouxeram, como, por exemplo, esses mutantes, eles não explicaram direito os mutantes. Tipo, tem o diálogo lá do Martin Krabs falando que, essa ilha aí era pra fazer híbridos pro Jurassic World, mas, tipo, os caras nem chegaram a explicar melhor, esse diálogo não funciona não basta, assim, esse diálogo, só esse diálogo pra explicar o que tá acontecendo naquela ilha. Precisamos de ter, sei lá, flashbacks, precisamos ter alguma coisa, não só um simples diálogo, tá ligado? E a de Dominion, pelo menos, é mais fechadinha, busca explicar as coisas, tipo, por que a Biosyn tá clonando gafanhotos, por que a Biosyn quis capturar a Maisie e a Beta, certo? Pelo menos tem uma explicação, sim, tem, tipo assim, explicações, assim, das pontas que foram apresentadas no filme, certo? Tanto que, né, Dominion foi vendido para ser o final da franquia, certo? Foi vendido como o final da Era Jurássica, assim, né, entre aspas. Esse daí era o slogan do filme quando ele estava lançando, certo? E meio que, tipo, ao ver o filme, assim, dá pra ver, assim, que eles conseguiram, pelo menos, finalizar o arco Jurassic World, que conseguiu fechar, assim, a história dos personagens que a gente conhecia, certo? E deixaram, certo, o final do filme com os dinossauros a solto no mundo para terem mais histórias com novos personagens nesse ambiente, certo? Então, tipo, eles estavam, tipo, querendo trazer mais a pegada dinossauros assoltando o mundo, mas Rebirth veio e jogou isso aí no lixo, tá ligado? Jogou isso aí no lixo. Como eu já falei 300 vezes nesse canal, em que essa pegada de dinossauros assoltando o mundo daria, tipo, sei lá, uns 3 filmes e 2 séries, é porque dá, tá ligado? Se os caras se esforçar, dá pra trazer isso em 3 filmes e 2 séries, entendeu? Mas como eles não procuram, né, entregar um produto de qualidade, a franquia acaba cada vez mais se afundando. Eu me aprofundei nesse tópico por causa que, uns dias atrás foi anunciado que Jurassic World Recomeço está sendo indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais. E por mim, esse filme não merece ganhar o Oscar. Não merece ganhar o Oscar. Primeiro, porque é um filme ruim. É um filme ruim. E segundo, porque, como eu vou falar aqui, Dominion tem efeitos especiais bem melhores do que Jurassic World Recomeço. O Jurassic World Recomeço é totalmente feito em CGI. Todos os dinossauros aqui, o T-Rex, o Mutadão, os Spinossauros, o T-Rex, tudo é feito de CGI. Nada é, tipo assim, material, eles esculpiram assim, fizeram animatrônico de dinossauros. Não, é tudo CGI. Mas em Dominion é bem diferente, porque em Dominion, cara, eles rechearam Dominion de animatrônicos. Os animatrônicos são, tipo assim, a marca registrada dessa franquia. Desde o primeiro filme tinha animatrônicos de dinossauros, certo? E os animatrônicos eram muito bem feitos, eram bem detalhados, faziam bons movimentos, e os animatrônicos dão esse toque de realismo. O mais louco é quando os personagens interagem com o animatrônico, tipo, eles tocam, sei lá, eles interagem com o animatrônico, tá ligado? Tipo, parece que eles estão de fato tocando um dinossauro de verdade, certo? É por isso que os animatrônicos são excelentes, são as melhores coisas, e todo filme da franquia tem que ter um animatrônico, tem que ter animatrônicos pra dar esse toque assim de realismo, porque realmente às vezes você pensa que eles estão usando um dinossauro de verdade, certo? Mas é um dinossauro animatrônico esculpido detalhadamente pro filme, certo? Isso é algo extremamente bom. Você consegue ver assim, né, perceber que o que é um animatrônico e o que é CGI, certo? E quando você percebe que é um animatrônico, você vê assim, parece que realmente o dinossauro está realmente interagindo com os atores, tá ligado? Esse é o filme que mais teve animatrônicos da história da franquia, certo? Nenhum outro filme que utilizou animatrônicos teve tantos animatrônicos quanto Dominion teve. Teve animatrônico pra fazer, desde até os pequenos até o próprio Giganotossauro. Isso é algo extremamente bom. Se fosse pra indicar algum filme atual da franquia pra ser indicado ao Oscar, eu escolheria Dominion, ou escolheria Jurassic World Fallen Kingdom, certo? Mas Rebirth, não. Rebirth não é
isso tudo em efeitos especiais. Tipo, os efeitos são até que bons, assim, né? Mas é, tipo assim, não fez mais que obrigação. Tipo, tá na média, tá ligado? Tá na média. Confesso que nos dois filmes os visuais dos dinossauros realmente são muito bons, certo? Em Rebirth, certo? Nós temos o visual mais acurado pro Mosasauro, certo? Nós temos um belíssimo visual pro Tiranossauro Rex, certo? Mas Rebirth decai em visuais por conta do que fizeram com o Espinossauro e com o Quetzalcoatlus, certo? E em Dominion, caramba, velho, os visuais, nossa, os visuais são lindos, sério. E nesse filme, né, em Domínio, nós temos finalmente dinossauros com penas, né? Depois de anos, né, que estavam implorando para que tivessem dinossauros emplumados, finalmente Dominion trouxe, certo? E cara, está incrível. Esses dinossauros com visuais com penas, né? O Piroraptor, o Pterodinossauro, o Quetzalcoatlus, o Moros Intrépidos, o Oviraptor, certo? As penas reagem bem, certo? Reagem de uma forma realista, certo? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso mostra que dinossauros com penas podem sim roubarem as cenas nos filmes, tá ligado? E Dominion fica muito acima em relação aos visuais. A coloração que deram pra Rex, eu amei essa coloração. Realmente ela é muito bonita. E o visual do Gigantossauro, apesar dele não ser um visual cientificamente correto com o animal real, o visual é fenomenal, é um belo visual de o Gigantossauro de Jurassic World Dominion. Ele é muito lindo esse visual, eu amo esse visual. Sério, eu amo esse visual do Gigantossauro de Dominion, eu amo. Bom, algo que dá mais impacto nas cenas de filmes é obviamente a trilha sonora, certo? Uma cena de filme não tem impacto, certo? Não tem a emoção se não tiver uma boa trilha sonora. E em Jurassic World Recomeço, isso não acontece, porque praticamente a trilha sonora de todo o filme é totalmente genérica. É uma trilha de aventura totalmente genérica que talvez você ache até no YouTube, certo? Não quero desmerecer o cara que fez a trilha sonora desse filme, mas tipo, ela tá muito genérica e esquecível. Mas a de Dominion, pelo menos, ela é memorável, certo? Você consegue, pelo menos, adivinhar de qual cena é essa trilha sonora. Eu vou fazer o teste aqui com vocês. Vocês vão tentar adivinhar de qual cena é essa trilha de Jurassic World Dominion. Se você pensou que essa trilha era da batalha final de Jurassic World Dominion, parabéns, você acertou, certo? Essa é a trilha que eu mais lembro desse filme, é a trilha da batalha final. Agora vamos para Jurassic World Recomeço. Vou pegar aqui uma trilha de Jurassic World Recomeço e você vai tentar adivinhar qual cena é essa trilha. Se você falou que é a cena em que o T-Rex encurrala os protagonistas na frente do túnel, parabéns, você acertou. Bom, se vocês puderem ver essa trilha de Jurassic World Recomeço, parece uma trilha de um jogo. É sério, parece que eu já ouvi essa trilha em algum outro lugar que não seja esse filme. Sério, sério, essa trilha é muito genérica. É muito genérica essa trilha. As duas trilhas sonoras dos filmes sempre, óbvio, sempre buscam ter esse lado aventuresco, certo? Sempre tentam dar uma vibe de aventura, certo? Só que a de Dominion consegue ser mais memorável e até mesmo original, certo? Ela tem assim uma pegada própria e às vezes até se assemelha um pouco com as trilhas do John Williams, certo? Jurassic World Recomeço também, isso eu admito. Também ela tem assim uns toques que relembram a trilha sonora de John Williams, certo? Mas como eu mostrei essa trilha sonora aí, ela é muito genérica. Às vezes você até pode ter ouvido em algum jogo, em algum outro filme, certo? Porque é muito genérica essa trilha, muito genérica. É comum de filmes atuais de certas franquias que estão há muito tempo ativas no cinema utilizarem a nostalgia para relembrar dos filmes clássicos para a galera mais velha, assim, dos fãs mais velhos que já acompanham essa franquia de longa data. E com Jurassic World não é diferente. A nostalgia de Jurassic World Recomeço é sempre descarada e muito previsível.
assim, né? A nostalgia, assim, ocorre, tipo, sem aviso prévio. Ela, tipo, ela só ocorre pra pegar a gente de surpresa, a gente poder relembrar dos velhos tempos, assim. Bom, e um grande exemplo disso é a cena dos titanossauros, certo? Bom, né, todo o cenário, assim, né, o começo da cena, assim, já dá a entender que, tipo, é pra ser uma referência nostálgica à cena dos brachiosauros do primeiro filme, certo? E essa nostalgia funciona? De primeira, sim. Mas de segunda, você só vai ver que é apenas uma copia e cola da cena dos brachiosauros. Tipo, quando você vê, você só pensa que é uma referência nostálgica à cena dos brachiosauros. De primeira, ela tem um certo preço, certo? Por conta da trilha sonora, que é a trilha sonora clássica do primeiro filme, certo? Confesso que isso realmente me pegou quando eu tava assistindo no cinema, certo? Mas depois, ela só é uma nostalgia barata e previsível. Mas a Jurassic World Dominion, ela nunca perde a validade. Sério, todas as vezes que eu assisti Jurassic World Dominion, certo, a nostalgia sempre me pegava e me deixava emocionado. E essa nostalgia é uma nostalgia original. E mais o que é uma nostalgia original? É tipo, eles não tentarem recriar alguma cena antiga. Mesmo com a mesmo com cenas novas, eles conseguem fazer uma nostalgia. E o trio clássico ajuda muito bem nisso. Sério. E foi como eu falei, das interações entre o elenco novo com o elenco antigo. Cara, a cada vez que eu vi uma cena deles interagindo com o outro, eu já ficava, tipo assim, arrepiado. Porque, tipo, são duas gerações diferentes que eu cresci assistindo durante a minha vida inteira, interagindo uma com a outra. Era o momento que eu mais estava esperando acontecer e agora tá acontecendo. Então, ou seja, a nostalgia de Jurassic World Dominion ainda me pega demais no meu coração. Um outro exemplo de uma boa nostalgia é a nostalgia de Jurassic World. Teve uma cena em Jurassic World em que os protagonistas Zack e Gray acabam encontrando o centro de visitantes antigos do Jurassic Park. E tipo, essa cena pegou todo mundo de surpresa. E mesmo sendo o mesmo local, assim, do primeiro filme, certo? Os protagonistas, eles não fazem praticamente os mesmos passos do público, dos protagonistas de Jurassic Park, certo? O centro de visitantes naquele filme não tá lá só pra ser de nostalgia, ele está lá pra poder ajudar os protagonistas, digamos assim, porque lá tem um Jeep, certo? Lá estava um Jeep aonde podia fazer com que Zack e Gray pudessem sair do vale, né, da ilha, e poderem chegar ao centro de visitantes de forma mais rápida. Então, isso é uma boa forma de fazer uma nostalgia. Resumindo, para fazer uma ótima nostalgia, você pode utilizar os elementos antigos, mas use esses elementos para inovar. Não tente recriar esses elementos ou tente, tente trazer a mesma magia. Tente fazer a nostalgia vir de uma forma nova, mas de uma forma em que o público não vai esquecer. Ver o trio clássico voltando com as habilidades que a gente conhece, com o carisma que eles têm, nos deixa ainda mais felizes. E mesmo que tentam replicar e replicar esse carisma que o trio clássico teve e deixou nessa franquia, nunca vão conseguir, porque o trio clássico é único. Mesmo após esse vídeo, eu ainda considero Jurassic World Dominion um dos piores filmes da franquia. Os dois filmes tiveram um potencial extremamente desperdiçado, certo? São filmes extremamente medíocres, certo? E a franquia merece bem mais do que isso. Bom, vou ficando por aqui. Você acha que Jurassic World Recomeço ainda é melhor que Jurassic World Dominion? Deixe aí nos comentários e diga o porquê. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe. É isso e até mais!